No turbilhão político que agitava o deserto digital, com a ascensão do novo faraó, pequenos centros de resistência se formavam nos quintões, sendo a única forma de vida sem se tornar um vassalo ou escravo do grande projeto de obras e monumentos do império. Neste cenário, nascia um Purulumon, lutando e fugindo por sua liberdade, evoluindo para um Poromon, aprendendo a voar rapidamente e desbravando o deserto. Com essa experiência, desenvolveu um grande dote de cartografar a região, conhecendo muitos Digimons e decorando os principais pontos e rotas de fuga, conhecendo o deserto digital como a palma de sua asa. Um dia, enquanto conversava em um vilarejo, estava distraído e acabou sendo pego por uma Red Vegemon. Parecia inevitável se tornaria um escravo, mas por sorte, 2 guerreiros o salvaram, uma Saberdramon e um Pac-Mon. Sendo resgatado, a dupla conta que possuía um abrigo de resistência, onde os Digimons podiam viver em paz e protegidos das forças de Faraomon. Sendo convidado a conhecer e onde passaria a viver e treinar, e evoluiria para um Hawkmon. Pac-Mon e Cyberdramon estavam dispostos a sacrificar tudo para derrubar a tirania do Império. Constantemente entravam em diversos confrontos com as forças do faraó. Um dia, em meio a essas aventuras, retornavam ao abrigo em frangalhos, após um conflito duro, a qual saíram derrotados. A dupla estava obcecada por poder. Hawkmon se recordava de que enquanto peregrinava pelo deserto, ouviu boatos sobre as ruínas de um antigo governante do deserto, que nestas ruínas existiria formas místicas de alcançar poder. Ele os guiava até as ruínas do antigo sábio. Adentrando, encontraram um Baromon, que vivia naquele local como uma espécie de guardião. Ele realizou um longo questionário, parecia preocupado e se certificava de que não era uma ameaça. Parecia ter muito zelo e de fato aquela região ter algo de especial. Caminhando com eles do lado de dentro, introduziu o trio à história do deserto digital, contando-lhes sobre a origem do mundo, sobre o ancião das trevas e de onde Faraomon vinha. Enquanto despendiam tempo naquela iniciação, o grande faraó tomava ciência de que estavam adquirindo as fontes proibidas, indo até os revoltosos pessoalmente, os encontrando na ruína e iniciando um duro combate. Por uma razão mística ou divina, durante a luta, a luz da evolução despertou nas 3 aves ao mesmo tempo. Se tornavam Yatagaramon, Karatemon e Rousmon, mas mesmo nesta forma, não tinham poder o suficiente para fazer frente a Faraomon. Com mais uma derrota, fugiam extremamente feridos. Não haviam como sair dali. Então partiam ruína adentro, adentrando os labirintos da região subterrânea das ruínas, conseguindo despistar o tirano. Após rodarem por muitos dias, enfim encontravam uma grande pirâmide invertida de cabeça para baixo. As aves negras sumiram misteriosamente, deixando Rousmon sozinho, que buscava algum vestígio de seus companheiros e analisava aquela pirâmide que não possuía qualquer tipo de entrada. Horas se passavam, e após desistir de tentar entender o que havia acontecido, se materializava para fora da pirâmide Anubismon. Aquela criatura sagrada dizia ter sido a fusão de seus 2 mestres. Enfim haviam conseguido o poder sagrado que procuravam e acreditavam ter poder o suficiente para derrotar Faraomon, mas ao mesmo tempo deixavam uma mensagem enigmática. Pareciam um tanto quanto pessimistas, como se tivessem alguma noção do que lhes aguardava. Solicitava que voltasse ao abrigo de resistência, que treinasse e protegesse os demais pequenos Digimons, e que principalmente formasse um Digimon justo que fosse capaz de governar o deserto digital. Rousmon, sem entender nada, se preparava para inúmeras perguntas, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o cão sagrado alçou voo, sumindo para nunca mais ser visto. Rousmon levaria os demais Digimons de seu bando à ruína, passando pelo labirinto e se estabelecendo nos arredores da pirâmide invertida. Desta forma, se assentando na região, poderia passar a totalidade de seu tempo estudando aquela estranha pirâmide, tentando entender os enigmas e os mistérios que a rondavam. Neste período,
adquirindo saberes mágicos e evoluindo para uma Garudamon. Analisando as pinturas e vestígios de antigos povos que habitaram por ali, lembrava também das histórias que Baromon havia lhe contado da primeira vez que adentrou as ruínas. Conectando os dados, compreendia que Pharomon havia derrotado o antigo governante, o anciente Finksmon, o prendendo na pirâmide invertida. Em uma noite, enquanto dormia, o anciente das trevas apareceu para si e lhe revelou que grandes eventos estavam para ocorrer no deserto. A partir daquele dia, adquiriu uma estranha habilidade para adentrar a pirâmide invertida. Viveu recluso na área interna e continuou explorando e estudando as mensagens, enigmas e desenhos primitivos, junto das relíquias que se tinham do lado de dentro. Mas sempre rondou um mistério sobre uma antessala, a qual nunca conseguiu acessar. Certo dia, surgiram nas ruínas uma Nefertimon, a sucessora de Faraomon, acompanhada de um guarda poderoso, um Hanumon. Haviam acampado nos arredores da pirâmide e conseguiram adentrá-la, e a sucessora do trono, de uma forma bizarra, havia conseguido adentrar a pirâmide invertida. Em seu primeiro contato com Garudamon, apesar dos ânimos aflorados, conseguiu provar que vinha em paz e desejava conhecer o deserto em sua profundidade, alegando desejar ser uma governante justa e correta. Com algum tempo de conversa, chegavam ao meio termo, com Garudamon aceitando acompanhá-la e apresentá-la à pirâmide em sua profundidade, ensinando a ela tudo o que aprendeu naquele seu tempo de internato. Garudamon não tinha certeza do porquê havia feito isso. Ela dizia querer lutar pelo que era correto e pelo bem dos habitantes do deserto. Aparentava ser uma líder justa, mas não era o suficiente para tolerá-la. O que mais intrigava Garudamon era o fato dela ter conseguido adentrar a pirâmide invertida. Acreditava que possuía alguma legitimidade e talvez algum poder divino ao conseguir fazer este ato. Enquanto peregrinavam do lado de dentro, a princesa realmente se mostrava com algum dote especial, tendo acesso à antessala, a qual nunca conseguiu acessar. Era de fato um Digimon profético, percebendo a predestinação divina na princesa. Após um longo período dentro da antessala, a sucessora retornou em uma nova forma, uma Sanzumon, e sem muitas explicações, deixou a ruína e chamou Garudamon e Hanumon para uma viagem pelo deserto, para estudar as ruínas sagradas e objetos espalhados por todo o deserto digital. Garudamon, perplexo sem entender o que havia ocorrido, apenas tinha certeza de que algo misterioso estava acontecendo e só podia ser por desígnio superior, decidindo acompanhá-la e passando a reconhecê-la como uma legítima autoridade. Ao fim de uma longa e duradoura jornada, Sanzumon retornava à pirâmide invertida, e desta vez até Garudamon havia sido repelido da pirâmide do antigo anciente, indicando que algum rito seria celebrado particularmente com a herdeira. Nenhum Digimon sabe o que houve naquele local, mas nas horas em que se passou dentro da pirâmide, estrondos ecoavam por toda a ruína. Gritos de fúria de uma besta faziam o core dos Digimons palpitarem em animosidade. A incerteza era geral. Saía da pirâmide um Shakamon, pouquíssimo expressivo e com um ar de sacralidade que calava todos à sua volta apenas com a imponência de sua presença. Paralisado, Garudamon apenas observava com apreensão. Não medo, mas a sensação de estar presente diante de uma grande autoridade. Shakamon deu-lhe um anel sagrado e disse-lhe que seria seu dever rogar pelo equilíbrio do mundo digital, que para a obtenção de força para fazer imperar a justiça que desejava, deveria encontrar o segundo anel, e só assim poderia proteger os mais fracos diante dos tiranos que viviam no deserto. Depois de suas falas, pôs-se a caminhar pelo deserto e ordenou que ninguém o seguisse, nunca mais sendo visto. Garudamon fielmente seguiu as ordens de Shakamon. Empenhado em seu novo propósito, depositou a Dobermon, um dos Digimons que mantinha acesa a chama de defesa dos mais fracos, contra o poder tirânico do faraó, lhe deu a responsabilidade como novo líder da resistência, partindo em busca do paradeiro do outro anel sagrado, iniciando sua jornada ao oeste, alcançando a região das cordilheiras montanhosas. Lá encontrou e enfrentou um poderoso bando de Vedramons, a qual os derrotou
e também o seu líder, Arester Dramon, a qual, após uma boa batalha, confraternizaram como se as batalhas fossem um tipo de ritual da região. Os Vedramons contaram-lhe uma lenda antiga sobre um poderoso Vimon dourado, que havia surgido do poder do milagre na luta contra uma grande fera, que seu poder ainda residia no pico das montanhas, como forma de proteger o bando pela eternidade. Alguns comentaram que em seu desaparecimento, ao fim da batalha contra a besta, havia deixado um anel dourado que teria sido guardado a 7 chaves em uma ruína perdida pelas montanhas. Garudamon passou a vasculhar por todos os lados, indo de montanha em montanha, e neste processo encontrou uma Talmon que realizava alguns estudos sobre a região, contando-lhe sobre conhecimentos místicos e esotéricos, compartilhando também seus conhecimentos sobre o deserto. Firmaram uma boa amizade. Eram 2 grandes religiosos. Ao fim das buscas, encontraram uma ruína misteriosa no pico da montanha mais alta. O ar rarefeito causava um efeito particular. O clima transpassava a harmonia e os ventos ao pico do monte pareciam recitar provérbios antigos. As paredes eram talhadas com digimojis antigos. Parecia uma caverna inviolável, impossível ter surgido como obra da natureza. Em meio a uma área selvagem, uma obra tão complexa perdurava em perfeito estado. Era inacreditável. Em um baú em seu interior, Garudamon encontrou um pergaminho em que relatava uma história semelhante à que ouviu dos Vedramons, sobre uma batalha colossal travada entre o guerreiro do milagre e uma criatura nomeada de Belfe, que seria dever dos que encontraram as ruínas garantir que aquela temível criatura nunca fosse despertada de seu sono profundo nas montanhas. Junto do pergaminho estava o anel sagrado a que procurava. Assim que entrava em contato com ele, passou por uma evolução no mesmo momento, absorvendo aqueles dados sagrados e se tornando uma Fênix Mon. Ciente do compromisso que assumira naquele momento, junto de Talmon, estruturaram uma religião complexa com os preceitos esotéricos da harmonia e o conhecimento ancestral, levantando um grande templo naquele local e garantindo que o mundo digital pudesse viver harmonicamente sob a égide das leis divinas, e garantindo também que nenhuma criatura violasse o sono daquele grande demônio.